Nesse vídeo eu vou te mostrar 6 maneiras de você encontrar a equação de uma reta ou de uma função de primeiro grau para que você possa escolher qual dos métodos se encaixa melhor com o seu estilo, qual que é mais intuitivo para você. Claro que você vai ter que escolher pelo menos dois ali, porque dependendo das informações que você tem no exercício, vai ser melhor um ou outro, mas é importante que você veja todos eles. Normalmente, cada um desses métodos, eles ficam espalhados no cronograma de estudos. Alguns você vê quando está estudando função, outros você vê quando está estudando geometria analítica e acaba gerando uma certa confusão na sua mente, sem que você conecte esses pontos e veja que uma equação de uma reta em geometria analítica é a mesma coisa de que uma função do primeiro grau, vistas em momentos diferentes, num cronograma normal de matemática, mas que você deve entender como a mesma coisa. Então, o que funciona para um, funciona para outro. Por isso que eu reuni todos eles nesse vídeo para ficar claro para você quais são todos os métodos, inclusive no final vai ter um método bem mais avançado e bastante curioso que acho pouco provável que você tenha visto. Claro, meu objetivo aqui é que você entenda cada um desses métodos, faça a sua escolha para que você nunca mais tenha problema em encontrar uma equação de reta ou uma função do primeiro grau, dados os pontos ou o ângulo em um ponto, enfim, todas as informações que a gente vai ver nesse vídeo. Beleza? Se você é novo ou nova por aqui, não esquece de se inscrever no canal e se esse vídeo for relevante te ajudar, deixa um like aí também e comente se ficar alguma dúvida ou caso você queira falar sobre algum método específico, principalmente se esse vídeo te ajudou. Beleza? Então, bora conferir como é que são esses métodos. Então vamos discutir juntos esses métodos para encontrar a equação da reta. E só para relembrar vocês, coloquei aqui a expressão geral de uma função do grau ou de uma reta, que é dada por esses parâmetros ax mais b. Beleza? Lembrando que esse a é o que a gente chama de coeficiente angular, ele está associado com a inclinação da reta, beleza? E esse b aqui é o que a gente chama de coeficiente linear. Se você não lembra, esse coeficiente linear no gráfico, ele vai ser o ponto que a reta cruza o eixo y, beleza? Então, se você tem uma reta aqui, vamos colocar um gráfico, e você tem uma reta assim, esse ponto aqui no eixo y seria o b, ok? O valor do y nesse ponto é o valor do b, que é o coeficiente linear da reta, beleza? Porque exatamente nesse ponto o x é zero, ok? Então, só uma revisão básica aqui para vocês, para a gente já partir direto para exercício, direto para os métodos. Então, como primeiro exemplo, seria essa apresentação desse primeiro método mais simples, para a gente obter a equação da reta que passa pelos pontos 2 e 3 e 3 e 5. Eu já deixei o gráfico aqui no esquema, que seria esse aqui, esses dois pontos, 2 e 3 e 3 e 5, e a gente sabe que se é uma reta, então a gente pode até já fazer o gráfico dela, que seria algo assim, ok? Então, qual que é a primeira coisa que a gente pode pensar? Bom, se a gente tem essa expressão y igual a ax mais b, a gente tem que achar os valores de a e de b, que são os parâmetros da reta, e aí tendo esses valores a gente sabe exatamente toda a expressão da função. Então, nosso primeiro objetivo é achar o valor de a. Esse valor de a, uma das formas de você encontrar o valor de a é pelo que ele significa. Se ele é o coeficiente angular associado com a inclinação da reta, a gente pode fazer o seguinte desenho aqui, tendo esses dois pontos. Eu vou traçar aqui um triângulo. Esse triângulo vai ter lados paralelos aos eixos. Então, tenho esse triângulo daqui. E quando eu traço esse triângulo, eu crio um ângulo aqui. Vou chamar de ângulo θ. Esse ângulo seria o mesmo ângulo que se a gente prolongasse a reta aqui, ele ia estar esse mesmo ângulo em relação ao eixo x, tá? Então, basicamente, o θ é o ângulo que a reta faz com o eixo x. Ok. E aí, com esse ângulo, eu posso olhar os catetos desse triângulo. Então, por exemplo, se eu olhar este cateto aqui, qual que é o tamanho dele? Eu estou na altura 5 em cima e embaixo eu tenho a altura 3. Então, o tamanho aqui vai ser 2, né? Seria 5 menos 3, isso é 2. Esse é o tamanho desse cateto. Agora eu posso olhar esse cateto aqui, vou até puxar para esse lado. Veja, aqui eu tenho 3, aqui tenho 2. Então, o tamanho desse cateto vai ser a diferença entre eles. Então, 3 menos 2, isso é 1. Ok? Então, esses dois catetos, o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente ao ângulo, é 2 sobre 1.
E a gente diz que esse é o coeficiente angular. O coeficiente angular, na verdade, ele vai ser a tangente desse ângulo, ok? Lembrando, meu objetivo nessa aula não é exatamente mostrar o porquê disso. Posso, se vocês quiserem, preparar uma aula justificando por que o coeficiente angular é a tangente e que também a gente pode escrever como sendo isso aqui. É a variação do y pela variação do x. Se vocês quiserem um vídeo explicando o porquê disso, deixa aí nos comentários que eu vou preparar para vocês. Mas aqui a ideia dessa aula é só a gente mostrar os métodos para que a aula não fique muito longa. Então, ó, por que é a variação do y e variação do x? Porque é justamente a forma que a gente encontrou o tamanho desses catetos. A gente fez a variação do y, ou seja, o y de um certo ponto, desse ponto daqui, que é o 5, menos o y do outro ponto, que é o 3. Por isso que deu 2. Então, foi quanto o y variou, que aí vai dar o próprio tamanho desse cateto. E a mesma coisa no x, né? A gente viu quanto que o x variou para dar o tamanho do outro cateto. Então, ΔY por ΔX basicamente é o cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente. E nesse caso, isso é 2 sobre 1. Então, a gente sabe que o A é 2. Então, esse é o coeficiente angular da reta. Isso significa que a nossa reta ela já está quase completa. A gente pode reescrever ela como sendo y igual a 2x mais b. Falta encontrar justamente esse b aqui. Para a gente fazer isso, o método mais simples, já que a gente não sabe qual é o ponto que essa reta cruza o eixo y, a gente vai pegar algum desses pontos, ou 2, ou 3, ou 3 e 5, substituir na expressão da reta, ok? Então, vou pegar esse daqui, por exemplo. Então, eu sei que o x é 2 e o y é 3. Então, vou substituir. Então, o y é 3 quando o x é 2. Então, 2 vezes 2 mais b. Isso aqui é 4, isso aqui é 3. Então, a gente descobre que o nosso b vai ser menos 1. Então, encontramos o valor de b, encontramos o valor de a, temos a expressão completa da função, que vai ser y é igual a 2x menos 1. Beleza? Inclusive, olhando a expressão da reta com o valor de b, a gente já sabe que ela vai cruzar aqui no menos 1 no eixo y, né? Justamente porque o valor de b representa isso. Então, esse é o primeiro método, que é o método em que você calcula o coeficiente angular por essa definição. Depois, para achar o valor de b, se ele não estiver óbvio, você substitui o ponto na expressão da função, e aí você vai encontrar o valor de b e acabou. Assim você tem, é uma forma de você encontrar a expressão da função do primeiro grau, tendo 2 pontos. Agora vamos para um segundo método. Esse segundo método, ele parece a mesma coisa, porque eu estou pegando os mesmos dados, né? O 2, o 3, o 3 e 5. Só que aqui a gente vai fazer um sistema. A gente vai resolver vai encontrar essa expressão através de um sistema. Então, a gente parte da expressão genérica, ax mais b, e a gente vai substituir o ponto 2 e 3. Então, eu sei que o y é 3 quando o x é 2. Então, vai ficar 2a mais b. E eu substituo o outro ponto agora, 3 e 5. Então, o y é 5 quando o x é 3. Então, vai ficar 3a mais b. Beleza? Então, a partir desse momento, eu tenho um sistema de equação com duas equações e com duas incógnitas. Então, ele é perfeitamente resolvível. Por isso que para eu achar uma equação de reta, eu preciso de duas informações, porque eu tenho dois parâmetros, o a e o b. Beleza? Então, vamos fazer aqui, ó, o que a gente pode fazer? Eu posso subtrair essas duas equações. Então, eu posso fazer esta equação menos essa, com o objetivo de cortar o b. Então, é isso que eu vou fazer. Como é que vai ficar? 5 menos 3, isso é 2. 3a menos 2a, isso é 1a. E aí, o b com b cortou. Então, de cara aqui, ó, já descobri o valor de a. A é 2. E aí, eu pego agora qualquer uma dessas expressões, dessas equações, e vou substituir o valor de a. Então, vou colocar aqui, ó, 5 é igual a 3 vezes 2, agora com o valor de a, mais b. E aí, mais uma vez, eu descubro que o b é menos 1. Beleza? E aí, por fim, então, a reta fica y igual a 2x menos 1, que é a mesma expressão que a gente tinha encontrado no exemplo anterior. Então, esse é um segundo método que eu não preciso lembrar da definição do coeficiente angular do a, resolvo simplesmente substituindo os pontos. Terceiro método,
que é quando a gente tem um ponto e um ângulo, né? Então, tem um ponto P e um ângulo aqui de 45 graus. Então, o que ele está dizendo é, determinar a equação da reta que passa por esse ponto P e tem inclinação 45 graus em relação ao eixo X. Então, como eu expliquei para vocês, se a gente tivesse aqui o gráfico da função e traçasse a reta, esse ângulo aqui era 45 graus. É isso que ele está dizendo, beleza? Então, ó, se a gente lembra da expressão genérica da função ax mais b, e eu lembro que o a é a tangente do ângulo, então, na verdade, o a vai ser a tangente de 45, e a tangente de 45 é 1. Então, nesse caso, o a já é 1, então já tem o valor de a, falta achar o valor de b. E aí, para achar o valor de b, eu vou precisar da informação do ponto. Então, eu vou pegar aqui, ó, y é igual 1x, né? Então, vai ficar x mais b, ok? Porque o coeficiente angular é 1. E aí, eu substituo o ponto P. Então, quando o y é menos 3, o x é menos 1, mais b. E aí, eu descubro que o b vai ser menos 2, ok? Então, a reta vai ficar y é igual x menos 2. Essa expressão dessa função aqui que a gente lidou. E uma coisa interessante para você sempre conferir o que você fez está certo, é você pegar a expressão da função de novo e substituir o ponto, por exemplo, que ele deu. Então, x menos 1, y igual a menos 3. Vai ficar aqui menos 3 é igual a menos 1 menos 2, que de fato também dá menos 3, né? Então, tá tudo certo. Esse ponto pertence, você poderia fazer isso nesses exemplos anteriores que a gente fez. Pega os dois pontos, substitui na reta, vê se os dois pontos satisfazem a equação. Se a equação for satisfeita, então você acertou, tá? Por isso que é muito difícil errar esse exercício se você souber como conferir, ok? Então esse é o terceiro método quando a gente tem um ângulo e um ponto. Agora vamos para um outro método, o nosso quarto método de hoje, que é para você obter a equação da reta passando por esses dois pontos. Nesse caso aqui, a gente tem um ponto especial que a gente chama de raiz da equação. Então, o que que significa? Se a gente, mais de uma vez, pensar no gráfico dela, então, desenhar o gráfico dessa função, então, xy, essa reta daqui, ela passa no ponto 1 e 0, seria esse ponto, quando x é 1, depois 4 e 6. Então, vamos colocar mais ou menos aqui. Claro que não vai estar em escala, mas é só para vocês terem uma ideia. Então, beleza, temos essa reta. E aí, qual que é a importância desse ponto aqui? Esse ponto daqui é o que a gente chama de raiz da função. Esse termo raiz a gente usa para qualquer função, tá? Que são os pontos em que a função dá zero ou os pontos em que a função cruza o eixo x. Então, a gente pode usar esse ponto a nosso favor, partindo da seguinte expressão. Isso aqui é uma expressão que talvez você nunca tenha visto, mas você vai ver que ela é fácil de entender o motivo. A gente pode falar que uma função agora, ela é desse formato, f de x ou y, né? Uma equação de reta. Ela vai ser algum parâmetro a que multiplica x menos a raiz. Então, ó que interessante, né? Vou até deixar bem destacado aqui para você. Talvez você não tenha visto isso, mas como eu já falei, não é difícil entender o porquê. Inclusive, se você já estudou alguma vez na vida a função do segundo grau, você deve lembrar que uma função do segundo grau a gente pode escrever assim também, que é a forma fatorada. A vezes x menos uma raiz, x menos outra raiz, né? Então, partindo da mesma ideia, a gente, como uma função do primeiro grau só teria no máximo uma raiz, a gente só considera um parênteses aqui. E da mesma forma a gente consegue descobrir a expressão partindo dessa ideia, tá? Lembrando, eu posso relacionar isso aqui com a forma anterior que a gente tinha do ax mais b, tá? Não tem problema nenhum. Eu posso relacionar as duas. Mas essa daqui já evidencia a raiz. E a raiz eu tenho aqui nesse momento. Então veja que se eu já tenho a raiz é 1, então eu posso falar que essa expressão ela é a que multiplica x menos 1. E veja como é fácil entender o motivo. Porque quando o x for 1, vou até colocar aqui f de x. Veja que se o x for 1, se eu colocar aqui f de 1, eu vou ter a que multiplica 0, né? Porque 1 menos 1 dá 0. Então, a função já dá automaticamente o valor que ela deveria dar, que é o 0, que está relacionado com esse ponto daqui. Beleza? Então, uma outra forma da gente escrever, e aí, se fez sentido para você
que a raiz é 1, a gente agora só falta descobrir o valor de A. Como eu já usei a informação desse ponto, eu vou usar a informação desse ponto daqui, ok? Agora a gente vai então descobrir esse valor de A aí. Vou substituir o ponto 4 e 6. Então eu sei que quando o y for 6, o meu x é 4. Então vai ficar A que multiplica 4 menos 1. Beleza? E aí eu descubro que meu A, 4 menos 1 é 3, e 6 dividido por 3 é 2. E aí, então, a gente encontra a expressão da função, que vai ser 2 vezes x menos 1. E claro, se você, chegando nesse momento, não quer usar essa notação com parênteses, é só você fazer a distributiva, que aí vai ficar 2x menos 2. Então, aqui, nessa forma, eu consigo ver quem seria o b, coeficiente linear. Então, eu sei que essa função aqui embaixo vai cruzar no menos 2, certo? E eu vejo aqui também o coeficiente angular, que é o mesmo a que a gente descobriu aí, mesmo nessa forma fatorada, digamos assim. Beleza? Então, são um outro jeito de você encontrar a equação da reta tendo a raiz. Beleza? Se você não conhecia esse método, já deixa aí nos comentários se você curtiu esse jeito de encontrar a equação da reta. Vamos para o quinto método. E aí, dados dois pontos 3 e 0 e 4 e 0, determina a equação segmentária da reta. Que doideira é essa? Bom, essa equação segmentária, primeiro, você praticamente só vai usar ela no seguinte cenário. Quando a gente tem o gráfico da função e quando a gente tiver os dois cruzamentos dessa função, tanto no eixo y quanto no eixo x. Nesse caso, é o que está acontecendo. Ah, na verdade, aqui tem um erro, tá? Aqui era para ser 0 e 4. Beleza? Foi uma erro de digitação. Então, vocês considerem 0 e 4, 3 e 0. Então, eu tenho esse ponto aqui, 3 e 0, e eu tenho esse ponto aqui, que é o 0 e 4, ok? O valor de y e o valor de x. Quando a gente tem essa situação, a gente pode dizer que a equação dessa reta ela é dada dessa forma aqui, ó. X dividido por algum parâmetro a mais y dividido por algum parâmetro b é igual a 1. Essa é a equação segmentária da reta. E quem que seria esse a e esse b? Aliás, dessa forma que ela é escrita, lembra muito uma equação de elipse, né? Não sei se você já viu a equação de elipse alguma vez, mas tem uma relação também. Então, quem que seria esse a e esse b? Vamos fazer o seguinte teste. Vamos pegar nessa equação aqui, x igual a 0. Se o x for 0, o que vai sobrar na equação? Essa parte vai morrer, certo? Vai sobrar y sobre b é igual a 1, ou seja, y é igual a b. Então, o que eu estou dizendo aqui? Quando o x é 0, o y é b. O que isso significa? Que eu estou pegando o ponto em que a função cruza o eixo y, né? Porque o x é 0, concorda? Então, na equação segmentária, eu já sei que esse b aqui, ele é o ponto que a função cruza o eixo y, ok? Então, se está embaixo do y, é o ponto que a função cruza o eixo y. E a mesma coisa vai acontecer com o a. Vamos colocar agora y igual a 0. Nesse caso, aqui vai embora, certo? Vai sobrar x sobre a é igual a 1. Então, o x é igual a a. Então, já sei que quando o y é 0 e o x é um valor específico, eu estou pegando esse ponto daqui, quando a função cruza o eixo x, né? Nesse caso, a raiz da função. Então, olhando a expressão da equação segmentária, eu sei que o a é o ponto em que a função cruza o eixo x e o b é o ponto que a função cruza o eixo y. Nesse caso, o a e b têm contextos diferentes daquele a e b lá do começo, ok? Não se prenda às letras, só aos conceitos. Fechado então. Dessa forma, olhando o gráfico, fica absolutamente imediato descobrir a equação dessa reta aqui. Eu vou escrever ela como x sobre o a, que no caso é 3, mais y sobre o b, que no caso é 4, é igual a 1. Essa já é a equação da reta, a equação segmentária. Você pode agora, é claro, isolar o y. Então, nesse caso, o y ficaria... Do outro lado vai ficar menos x sobre 3 mais 1, e aí se multiplica por 4. Então, já vou colocar aqui menos 4 terços mais 4.
Beleza? Então tá aí um outro jeito de você descobrir a equação da reta. Nesse caso, quando você tem dois pontos também, mas são dois pontos que estão cruzando os eixos. É claro que nessa situação você também poderia usar o primeiro método ou o segundo método, tá? Mas é um jeito alternativo para você entender como é que funciona. Beleza, gente? Então, esse é o quinto método. Agora, o sexto método, ele é um pouco mais avançado, foge um pouco do que vocês viram, pouco provável que vocês conheçam ele. Então, eu queria saber de vocês se vocês têm interesse em conhecer esse sexto método, que eu vou preparar um vídeo separado só para ele, para a gente discutir ele com mais calma, já que é algo novo, né? Algo que vocês talvez não conheçam. Então, eu preciso que vocês deixem aí nos comentários se vocês têm interesse de saber sobre esse método e também se vocês curtiram esses métodos que eu mostrei aqui para vocês e qual que você vai usar mais a partir de hoje. Então é isso aí, espero que você tenha curtido. Lembrando que esse último método eu vou fazer um vídeo separado, caso vocês tenham interesse. Então, dependendo da quantidade de comentários que tiver aqui nesse vídeo, eu posso fazer esse próximo vídeo na sequência, explicando esse método. E o material que a gente trabalhou em aula também vai estar disponível no meu grupo do Telegram. O link vai estar aí na descrição. Fechado? E lembrando, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal também para receber os próximos conteúdos. Então, por esse vídeo é isso e a gente se vê no próximo vídeo.